E Ricardo Jorge Pinto diz-nos a France Presse que Trump vai apelar ao Congresso para substituir o Obamacare, o sistema de saúde herdado de Barack Obama. E, ora bem, é neste tópico que persiste uma dor de cabeça, não só para a Casa Branca, mas também para os congressistas, porque até agora Trump ainda não clarificou nem apresentou nenhuma proposta concreta para substituir o Obamacare e, por outro lado, se deixarmos de ter este sistema de saúde, ficamos com cerca de 20 milhões de pessoas sem cobertura de saúde, sem um sistema de saúde. É verdade. Sobre essa matéria, Donald Trump tem sido muito vago. Anunciou desde o primeiro momento, quando da pré-campanha ainda, ou nas primárias, que tinha uma ideia brilhante para substituir o Obamacare e foi repetindo sempre esse discurso sem nunca o concretizar. E ainda hoje, penso, os próprios republicanos não sabem exatamente que alternativa é essa ao Obamacare, o que acaba por contribuir para a divisão que existe neste momento dentro do Partido Republicano. O Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Congresso, tem muitas dúvidas sobre se deverá neste momento colocar todas as suas forças e as suas tropas ao lado do Presidente nessa luta que é particularmente sensível. Porque, como tu disseste e muito bem, não basta agora acabar ou pôr de lado um projeto sem ter imediatamente um outro que o substitua. Os americanos não perceberiam essa ausência de uma alternativa no momento que é crucial para se entender também aquilo que é o grau de eficácia de Donald Trump. E daí que, neste discurso, pelo menos essa é a expectativa que ele próprio criou em entrevistas recentes, espera-se que surjam algumas ideias concretas sobre esse tal plano alternativo ao Obamacare. Mas tudo isso vai ter que ser conciliado com a tal diminuição dos impostos. É verdade que Donald Trump, também o tem dito, está à espera de uma recuperação económica acima daquilo que a própria Casa Branca está a estimar, que é à volta dos 2,4%. Ele acha que pode ir acima dos 3%. O gabinete do orçamento está à espera de um crescimento à volta dos 2,4% e muitos outros analistas falam em apenas 2,1%. Ora, se esse tal aumento não for de 3%, que era o que ele acha que depois poderia dar o dinheiro suficiente para equilibrar o déficit, nomeadamente porque ele quer fazer uma grande aposta na área da defesa, 54 mil milhões de dólares na área da defesa, e isso é muito dinheiro, que das duas uma, ou é realmente compensado com o aumento das receitas fiscais, ou então vai ter que ser cortado em áreas onde o próprio Partido Republicano não estará muito disponível para cortar. Deixa-me acrescentar aqui trechos do discurso de Donald Trump que a agência Reuters já está a avançar, ainda a propósito dos impostos, promete, e estou a fazer uma tradução à letra, um massivo alívio da carga fiscal sobre os americanos e diz Trump que tem uma equipa de consultores económicos que estão a desenvolver uma reforma dos impostos histórica que vai permitir reduzir as taxas de impostos pagas pelas companhias, pelas empresas americanas. É uma tradução literal. Como é que se compadece esta redução de impostos com o crescimento económico? Pois, essa é a questão que agora se coloca e Donald Trump aí tem, por um lado, um aliado e, por outro lado, um inimigo. O aliado é o Partido Republicano, que há muito que defende descidas de impostos, nomeadamente em setores fundamentais para o crescimento da economia americana. Mas depois tem um grande inimigo, que é o Partido Democrata, que não vai aceitar que haja um desequilíbrio naquilo que são os esforços pedidos aos americanos, sobretudo aqueles que têm menor rendimento. E, de resto, a linha de ataque que Nancy Pelosi, que é uma figura grande do Partido Democrata, tem vindo a estabelecer ao longo desta última semana é exatamente o de começar a criticar Donald Trump por estar ao lado do Wall Street, por estar ao lado do mundo financeiro, o tal mundo que ele tanto criticava por dizer que estava demasiado imiscuído nos negócios políticos em Washington. E é por aí que os americanos, que os democratas vão tentar convencer os americanos daquilo que é a falência do discurso de Donald Trump, dizendo que vejam como alguém que tanto criticava o status quo em Washington, afinal, vai apenas contribuir de forma ainda mais decisiva para que os grandes poderes económicos continuem a ter benefícios e, portanto, se coloquem ao lado do presidente americano nesta nova etapa
da vida dos Estados Unidos. E isso, portanto, será uma matéria sensível e é preciso ver muito bem, e eu duvido que o discurso de hoje seja suficientemente concreto para nós já o entendermos, onde, como vão ser feitos esses cortes e como é que ele depois os vai compensar. Ricardo, as agências internacionais confirmam que Trump vai pedir ao Congresso apoio para esse aumento histórico nas despesas na defesa, sendo que o Presidente promete também reforçar ou alicerçar novas alianças. A questão é, os quase 50 mil milhões que Trump diz que vai injetar na defesa americana, não poderão ser entendidos como uma provocação bélica, uma arrogância bélica que poderão desencadear, enfim, uma corrida ao armamento bélico? Donald Trump está mais preocupado em mandar a mensagem para dentro, e para dentro é para um sistema de forças armadas que está depauperado, que foi sujeito a medidas de austeridade ao longo dos últimos anos e de que se tem vindo a queixar, nomeadamente junto dos representantes republicanos, dessa falta de meios. E é aí que Donald Trump quer fazer incidir a sua mensagem, assim como para os eleitores, a quem ele andou a dizer exatamente isso, ou seja, que ia dar mais proteção aos americanos, e para dar mais proteção aos americanos ele teria certamente que investir mais no sistema de defesa. Não é, portanto, uma manifestação de poder para fora, de dizer agora nós somos poderosos e vamos conquistar o que quer que seja. Bem pelo contrário, eu diria que provavelmente, sob a alçada de Donald Trump, os Estados Unidos terão menos intervenção militar em menos sítios. A questão do ISIS é obviamente uma questão crucial para ele, e aí vamos ver até que ponto ele estará interessado em envolver-se profundamente nesse combate, nomeadamente levando soldados americanos para o terreno nessa zona do globo, mas eu diria que haverá eventualmente um desinvestimento daquilo que são as posições das Forças Armadas em territórios de conflito, reforçando, isso sim, aquilo que são as fronteiras. Aí, certamente, e de resto a palavra fronteira é para ele muito importante, e será também uma palavra-chave neste discurso para o tal eleitorado que gostou exatamente dessa mensagem e para os republicanos. Ricardo, porque estamos a ver na imagem a primeira-dama Melania Trump a ser aplaudida pelos convidados nesta sala, o Congresso. Dizias tu que, desculpa ter-te interrompido. Estava a falar da importância das fronteiras e da importância, sobretudo, de combater aquilo que são as ameaças externas aos Estados Unidos, mais do que se constituir como uma ameaça para outros países, mesmo aqueles que são, neste momento, hostis aos Estados Unidos. Ele está preocupado também com a questão da violência, e por isso é que a sua mulher, que agora vimos ali a sentar-se num lugar de destaque, vai ter à sua volta pessoas que foram vítimas de ataques de imigrantes nos Estados Unidos, de que agora Donald Trump se quer livrar. E esse será outro dos aspectos aqui que joga exatamente com essa questão da segurança, que é a violência interna e os riscos da tal imigração, sobretudo a não documentada, aquela que é ilegal, aquela de que Donald Trump diz que não é possível mais sustentar. E é esse aspecto que, quanto a mim, eventualmente Donald Trump quererá abordar neste discurso. Deixa-me só pedir-te uma clarificação do teu raciocínio, porque, entretanto, aqui a ler imensas coisas ao mesmo tempo e a ver, perdi-me um bocadinho. Se o teu entendimento é o de que este reforço nas despesas da defesa não significa uma sobranceria americana bélica, para que é que os Estados Unidos precisam de um reforço de 50 mil milhões internamente? Porque tem um sistema de forças armadas muito extenso, que precisa claramente de muitos mais fundos, para os quais os republicanos tinham vindo a chamar a atenção ao longo dos últimos 2 mandatos de Barack Obama, considerando que Barack Obama não estava nem de perto nem de longe a responder às necessidades de um poder militar que tem que estar à altura dos desafios que se vão colocar no futuro, nomeadamente os desafios nucleares. Aquela declaração espontânea de Donald Trump para a Coreia do Norte, dizendo quando eles queriam ensaiar um míssil, eles não o vão fazer,
é também a percepção de que vai ter que ter ali uma capacidade de resposta suficientemente persuasiva para evitar esse tipo de atitudes. E isso só pode ser feito quando houver do outro lado, isto é, do lado americano, um poderio militar que seja capaz de assustar qualquer ameaça externa. Mas é nesse sentido que eu digo, isto é, não estou a ver agora Donald Trump a envolver-se em novas zonas de conflito ou mesmo a reforçar aquelas em que, sobretudo nos períodos de Bush, os Estados Unidos tinham tido alguma preponderância, mas estou a ver os Estados Unidos a querer ter um poderio militar que seja capaz de ser mencionado suficientemente, para ser suficientemente persuasivo para evitar qualquer tentativa que haja por parte de outros países com poder militar, nomeadamente nuclear, para fazer o que quer que seja que possa ameaçar aquilo que é a tal segurança dentro de fronteiras. Ricardo, um discurso muito centrado naquilo que Trump já mandou fazer, no que pretende fazer, mas, enfim, descortinas alguma novidade substancial? Não, novidade substancial não existe, embora ele tenha sido um pouco mais preciso relativamente às alterações que quer introduzir no Obamacare, pelo menos definiu ali algumas etapas, definiu ali alguns aspectos que já estavam a ser, de alguma maneira, tocados, discutidos, mas não assumidos como hoje foram, nomeadamente aquilo que é a maior flexibilidade para os governadores nos Estados poderem aplicar esse plano de auxílio, a possibilidade que os americanos terão de agora escolher o seu próprio plano de saúde e não ter que ficarem amarrados a um só. Bem, há aí alguns aspectos que, como te dizia, estavam a ser analisados, mas nunca tinham sido assumidos. Aparentemente agora será isso que será o caminho a seguir. Tirando esta questão do Obamacare, é um discurso de Estado, eu diria que me surpreendeu pela tranquilidade comparativamente àquilo que eram as suas erupções de populismo de outros discursos, mas sem deixar de ser um discurso demagogo. Na verdade, há ali muitos anúncios de coisas que Donald Trump quer fazer, mas que nós não sabemos exatamente como é que vão ser feitas. Assim como houve também referências a factos que, quando depois são confrontados com a realidade, não batem certo. Não foram, sobretudo, pessoas de fora dos Estados Unidos quem é responsável por muitos dos ataques terroristas e por muitas das mortes que são causadas. Não é claramente com o protecionismo à imigração que se vai quase que automaticamente criar muitos novos postos de trabalho. Isso são soundbites que, no entanto, me parece que podem ter grande impacto junto das audiências, porque isto foi claramente um discurso feito para as televisões, com toda a emotividade que a televisão sabe dar a uma lágrima no rosto de uma viúva de um soldado que é um herói de guerra, mas cujo pai, por exemplo, se recusou a apertar a mão a Donald Trump quando ele quis prestar homenagem e que acha que até aquilo que Donald Trump hoje aqui disse, que ele prestou um serviço importante aos Estados Unidos, ainda está por provar e quer uma investigação. Ricardo, deixa-me pedir-te algumas reflexões, antes de falarmos desse apelo à União, deixa-me pedir-te algumas reflexões sobre esta questão da segurança nacional, porque há aqui alguns sublinhados que me parece importante retermos. Quando Trump sublinha a necessidade de preservar a integridade das fronteiras americanas, dizendo que a construção do muro avança, enfim, não concretizando quem é que vai pagar, quando é que avança, como é que vai ser pago. Quando fala de um sistema de imigração baseado no mérito, não explicando quais são os critérios desse mérito, o que é que está subjacente à ideia de mérito. Quando diz que deu indicações para se criar um gabinete de apoio às vítimas de crimes de imigrantes ilegais, isto pode soar de alguma forma a discurso populista para, enfim, colher apoios à causa anti-imigração. O que é que fica de tudo isto? Pois fica o discurso reiterado, insistido, mas do ponto de vista prático não fica muito mais. Continuamos com todas as dúvidas que tu agora aí colocaste e ainda outras, porque na verdade até agora ele tinha pelo menos sugerido que num prazo muito curto de tempo iria avançar com algumas dessas questões e agora já se percebeu que isso está de alguma maneira colocado de forma abstrata. E diz que avança com a construção do muro em breve, mas esse breve é quando? Pois, exatamente, não sabemos quando, não sabemos exatamente quanto é que ele vai custar,
chegar, como é que ele vai ser custeado e depois também como é que ele vai ser mantido, isto é, vai ter que depois haver uma política para a gestão daquilo que é a entrada desses imigrantes e ficaram aqui muitas dúvidas. Do ponto de vista da tal eficácia de discurso, eu acho que Donald Trump marcou aqui pontos, quando ele diz nós queremos apenas que sejam aqueles que cometem crimes dentro do território e isso naturalmente é aplaudido por qualquer pessoa de bom senso. Agora, a prática está a demonstrar, e de resto há pouco estava aqui a ver nos twitters que alguns jornalistas estavam a colocar, que no momento em que ele disse isso, imediatamente começaram a replicar histórias que os jornais americanos têm divulgado de imigrantes que estão a ser expulsos e que não são nem de perto nem de longe esses tais malvados que andam a cometer crimes um pouco por todo lado. E é essa discrepância que, de alguma maneira, pode, neste momento, preocupar-nos enquanto espectadores deste género de discurso, que até parece, do ponto de vista da razoabilidade, aceitável, mas que depois não é coadunável com aquilo que, na verdade, está na prática a ser realizado. E depois há toda essa ideologia que está por detrás deste discurso, que aí, confesso, a única coisa que me surpreende é o facto de ter essa tração a uma determinada realidade americana, porque na verdade foi isso que fez eleger Donald Trump e é isso que ainda hoje continua a dar os níveis de popularidade, embora muito baixos, os mais baixos desde que a Gallup, que é a empresa de sondagens, em 1953 começou a medir esses níveis de popularidade. Donald Trump conseguiu a proeza de ser quem tem os níveis de popularidade mais baixos desde 1953. Contudo, os níveis de popularidade junto do eleitorado republicano estão relativamente altos. Apenas George Bush conseguiu níveis tão altos ao fim de 30 dias como aqueles que Donald Trump tem. Isso mostra como esta América, na verdade, está muito dividida. Entre aquela América que ouve este discurso e nem sequer percebe onde é que ele se ajusta à realidade e uma América que, na verdade, olha para este discurso, cria empatia com ele e provavelmente cria também expectativas e esperanças relativamente àquilo que nós não sabemos se na verdade vai ser realizado ou até, na perspectiva de muitos, se infelizmente vai ser realizado. Este modelo de crescimento económico proposto por Trump com a reforma dos impostos para aliviar a classe média e para aliviar a carga fiscal paga pelas empresas. Pois, a mim parece-me difícil, mas eu sou um leigo nisto. Mas lendo aquilo que os especialistas vão dizendo, há muitas dúvidas. A aposta de Donald Trump é, apesar de tudo, em termos lineares, simples. É dizer assim, se nós conseguirmos que haja mais postos de trabalho e, portanto, mais pessoas a ganhar salários, essas pessoas que ganham salários não precisam de estar depois tão apoiadas pelo Estado. Mas para isso é preciso, em primeiro lugar, começar a taxar os produtos que vêm do exterior e é preciso começar a encontrar modelos de negócio com o exterior mais simpáticos para os americanos. O exemplo que ele deu da empresa de motocicletas da Harley Davidson é típico daquilo que ele quer fazer, isto é, o que ele está a dizer é, se aquelas motas estão a ser taxadas a 100% quando saem do país, então é preciso ver junto desses países que estão a tentar introduzir motas que quase não pagam nada para entrar nos Estados Unidos, um modelo mais equilibrado de taxação desses mesmos produtos. Para quê? Para conseguir que os produtos americanos sejam mais competitivos no exterior e, ao mesmo tempo, para reduzir aquilo que é a importação de produtos vindos do exterior, de maneira a que haja um maior consumo interno de produtos americanos. Isso, assim, dito assim, isto parece-me relativamente simples. Agora, quando os especialistas, que não sou eu, olham para aquilo, encontram imediatamente uma série de buracos nesta tese. E isso é aquilo que ainda está agora por provar qual é que é a eficácia destas medidas de Donald Trump. Importante aqui, e isso é fácil de entender, republicanos e democratas, no Congresso e no Senado, olham com enorme ceticismo para esta estratégia. E é aí que Donald Trump vai encontrar as primeiras resistências a este plano, nomeadamente junto do seu Partido Republicano, que, quando vir algumas fábricas que, por exemplo, estavam agora habituadas a ter os tais materiais vindos de outros países bem mais baratos, começarem agora a ter que introduzir apenas produtos americanos muito mais caros, vão ver as suas margens de lucro a ser reduzidas. E aí veremos de que maneira que o lobby, que é extremamente poderoso em Washington, reagirá a essas medidas. Ficou clara esta necessidade de Trump sublinhar
o apelo à união entre republicanos e democratas. É verdade que ao discursar no Congresso, Trump estava num terreno favorável, porque os republicanos controlam as duas câmaras, mas vai ter de haver aqui imensos canais de diálogo abertos, até porque a margem sólida de congressistas na Câmara dos Representantes não é tão sólida quanto isso, o que significa que Trump vai ter de negociar com todos. Vai ter que negociar com todos e vai ter que negociar também com os tais lobbies que vão fazer, junto de um e do outro partido, uma pressão enorme para conter aquilo que são algumas estratégias claramente pouco simpáticas para muitos grupos de interesse nos Estados Unidos. Mas neste discurso eu estive atento a dois sinais que me pareceram evidentes. O primeiro é a reação dos democratas, muito poucas vezes aplaudiram, apenas em situações excepcionais e naquelas em que até parecia mal não aplaudirem, saíram mal, o discurso acabou, não ficaram sequer para o final. Quando o Donald Trump estava a entrar na sala onde pode cumprimentar as pessoas que estavam mais próximas, eles quase que se afastaram, como se estivesse ali a entrar a peste para não serem contaminados, e isso mostra como, na verdade, os democratas estão claramente afastados e querem afastar-se e mostrar que estão muito afastados de Donald Trump e que estão preparados para, dia a dia, combaterem as políticas de Donald Trump. E ainda por cima tem agora aquele que o próprio Trump admite pode ser a influência de Barack Obama nos bastidores a incitar movimentos de revolta contra essas mesmas políticas. E, portanto, aí o sinal pareceu muito claro. O segundo sinal a que eu estive atento era o rosto de Paul Ryan, o speaker do Congresso, que geralmente, quando assiste a discursos de Donald Trump, tem uma cara quase cara de póquer, em que procura não dar nenhum sinal sobre o que é que está a pensar daquilo que está a ser dito. E hoje foi muito expressivo, sorriu várias vezes, acenou com a cabeça em sinal afirmativo, levantou-se sucessivas vezes para aplaudir, com um sinal de quem estava muito empático com este discurso. Isso é sinal de que o Partido Republicano, por aquele que é uma figura de referência, que era até muito crítica de Donald Trump até há algum tempo, está neste momento alinhada com a Casa Branca. Isso pode ser favorável, pelo menos nesta altura, para os interesses de negociação de Donald Trump no Congresso e no Senado, onde, como tu disseste bem, há uma maioria republicana. Mas essa maioria republicana no Senado é trêmula e a qualquer momento pode ser fugidia, até porque é exatamente no Senado que algumas das figuras de referência, que podem depois arrastar com eles outros senadores, têm muitas dúvidas em relação, por exemplo, às políticas protecionistas e às políticas de segurança. Desde logo o senador John McCain, do Arizona, que foi já candidato presidencial, que tem sido extremamente crítico em relação a algumas dessas medidas e que no Senado pode criar problemas complicados.